gente, Maureen Caína com mais uma colaboração aqui para o canal do Entre Contos. Hoje eu vou falar sobre o livro Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, como eu tinha prometido para vocês no vídeo anterior. E esse livro foi discutido no Clube de Leitura Leia Mulheres, aqui de Porto Alegre, no mês de setembro, se eu não estou enganada. Tá? Esse foi o único romance dessa autora, que é muito mais conhecida pelas suas poesias, né? E ele tem um caráter fortemente autobiográfico. Assim, trocando em miúdos, resumindo, a obra é a história de um período conturbado na vida de uma pós-adolescente, recém entrando ali na vida adulta, uma menina que até então tinha sido super, hiper bem sucedida em tudo, né? A nota a mais nos seus estudos, tinha ganhado uma bolsa de trabalho muito interessante, tinha saído do interior dos Estados Unidos para ir para Nova York, isso lá na década de 50 e qualquer coisa. E ela passa por uma frustração ao não ser admitida numa oficina de criação literária, para a qual ela estava com fortes expectativas, e ela acaba tendo que passar o verão de volta na casa materna no interior. E isso desencadeia todo um processo depressivo que já certamente fazia parte dela. E a partir daí a vida dela se torna um inferno. Tem spoilers, tá? Se não quiser saber do enredo do livro, não vá adiante. Eu acho que saber o que se passa não altera a qualidade da leitura que a gente pode ter. Então eu vou falar sobre o que acontece no livro, porque acho que é isso que interessa. Então essa menina acaba passando por um processo depressivo bem sério, em que ela acaba tentando suicídio, né? Ela começa a se ocupar muito, na verdade, com as fantasias sobre suicídio e acaba tentando suicídio. E depois disso ela acaba sendo internada numa instituição de saúde psiquiátrica com aqueles tratamentos bem convencionais, acho que para a época em que se passa a história, passando por choque, eletrochoque, enfim, uma série de coisas. Não vou dizer como acaba o livro, mas ele tem um final relativamente aberto. O que se discutiu muito, barulhos do teclado aqui, o que se discutiu muito lá no clube e foi um aspecto que eu pensei muito durante a leitura do livro, é essa mescla ou confusão do que é narrado para a personagem e o que se passa na vida da autora. Né? Tanto é que acho que foi 1 ou 2 semanas antes do lançamento desse livro na época, a Silvia cometeu suicídio. Né? E aí, bom, acaba rolando uma série de discussões desde a percepção das pessoas sobre o suicídio em si, né? Especialmente o suicídio de uma mulher que tem 2 filhos, com os quais supostamente ela deveria se preocupar em primeiro lugar, passando pelas metodologias de tratamento de um distúrbio como a depressão, e até pelas razões que supostamente essa personagem tem para estar assim tão deprimida, porque aparentemente a menina não teria, ela tinha tudo funcionando super bem na sua vida, era uma garota privilegiada, loira, magra, bonita, bem-sucedida nos estudos, tinha uma perspectiva de carreira muito interessante, de repente ela se dá conta que ela não sabia muito bem o que ela queria da vida, ela só tinha uma certa clareza do que ela não queria para a vida, né? E isso tinha muito a ver com aquilo que ela enxergava na vida da própria mãe e do subúrbio, enfim, onde ela vivera até então. Tudo isso que eu tô falando pode dar a impressão de uma leitura pesada, tensa, deprimente, mas muito ao contrário, porque aí entra uma sacada que é brilhante. O livro é maravilhosamente bem escrito. A autora ela tem uma técnica narrativa sensacional. Então, mesmo para aquelas pessoas que possam pensar assim, não tô afim de me deprimir, não quero pensar sobre mimimi de representantes da classe média preocupados com qualquer coisa fútil, né, na vida, muito menos sobre o que se passava com uma garota americana na década de 50, mas a técnica narrativa dela é fenomenal. É um livro curto, rápido de ler, e que apesar de, tem esse conflito entre o tema, que é sim muito denso, muito pesado, triste, por que não dizer,
ou irritante, dependendo de como a gente se posiciona ou se relaciona com os dramas da protagonista, mas ele é muito bem escrito. À medida que a gente vai lendo, ele cria uma tal impressão assim vívida daquilo que a personagem está vivendo, que é impossível não se envolver com a leitura. Então, no Frigir dos Ovos, recomendo muitíssimo essa leitura. Uma das coisas que a gente conversou lá no clube de leitura e que eu acho que é legal de comentar aqui com vocês é que talvez as percepções sejam bem diferentes para meninos ou meninas que leiam. Porque, sim, é uma narrativa que está posta do ponto de vista de uma mulher naquelas condições em que ela narra a história, e que poderá fazer com que muita gente se identifique, mesmo que por divergência, né? Tipo, eu não acho que ela estava... E isso muita gente comentou no clube de leitura. Gente, essa menina fazia dramas em excesso em relação... Era, no fundo, talvez uma garota mimada, perversa, umbiguista ao extremo. Mas há pontos muito interessantes. Por exemplo, ela muito inconformada, né, com o papel da mulher, que ela estava noiva num determinado trecho do livro, e se choca, fica profundamente incomodada ao descobrir que o noivo então já tinha transado com outra garota, uma garçonete, enfim, uma coisa provavelmente muito típica da época. E isso é um tanto quanto hipócrita, né? Em que mundo vivia essa menina? Será que ela não sabia que isso era praticamente esperado? Mas isso aparece no livro quase como um pretexto para ela, né, se revoltar. Não, por que ele pode e eu não? Ou por que eu fui tão trouxa de não perceber que isso era óbvio e esperado? E aí, ao mesmo tempo que ela é super incomodada com essas coisas do papel destinado à mulher, ela é bem reprodutora de alguns desses mesmos comportamentos, né? Ela tem um super apego pela própria aparência privilegiada de poder comer de tudo e continuar sendo magra, coisa da fisiologia de antes dos 20, aliás, depois isso acaba, é fatal. E ela, em vários pontos do livro, a protagonista expressa assim esses paradoxos, né? Ao mesmo tempo que ela queria uma coisa completamente diferente, ela continua reproduzindo exatamente aquilo que era esperado, né, para uma mocinha, enfim, da classe a qual ela pertencia e, enfim, do gênero, né? Mas em suma, não tentando ou não querendo demonstrar só o lado que alguns poderão chamar de panfletário dessa obra, é um livro fantasticamente bem escrito, que eu super recomendo a leitura, vale a pena. E que sim, também pode despertar grandes reflexões sobre a condição de cada um, tanto dos meninos quanto das meninas que possam vir a ler. Eu vou ler só assim, porque eu falei de técnica narrativa, né? O primeiro trecho do livro que me fisgou, e eu fiquei pensando, gente, que coisa cinematográfica isso. Achei bárbara a forma como ela descreveu uma situação. A situação, ela tá ainda em Nova York, no estágio, com mais umas 10 ou 11 garotas que foram selecionadas aí para um programa de trainee. E elas passam num mundo bem real, assim, jantares e eventos de moda e tiriri tarará. E numa dessas elas passam por uma roubada em que todas acabam tendo uma intoxicação alimentar. E aí ela descrevendo esse dissabor pelo qual elas passaram, mas olha que preciosidade de técnica narrativa, né? Então tem um trecho que começa assim. A próxima coisa que vi foi o sapato de alguém. Era um sapato pesado, de couro preto, bem velho, rachado e sem polimento, com minúsculos furinhos para entrada de ar na ponta. Ele estava voltado na minha direção. Parecia repousar sobre uma superfície verde dura que estava machucando minha bochecha direita. Fiquei imóvel, esperando que uma pista qualquer me desse alguma ideia do que fazer. À esquerda do sapato vi um monte de flores azuis sobre uma base branca, e aquilo me deu vontade de chorar. Era a manga do meu próprio roupão de banho, e minha mão esquerda saía dali, pálida feito um bacalhau. É bárbara a maneira como ela constrói a situação lamentável na qual ela se encontra. E aí, mais adiante, tem um trecho que eu achei melhor ainda, que diz assim: duas mãos deslizaram sobre minhas axilas e a voz feminina disse: vem, queridinha, vamos lá. Senti que eu era erguida e lentamente as portas começaram a passar por mim, uma depois da outra, até que chegamos a uma porta aberta e entramos. Então, olha só,
para quem escreve, pelo menos essas coisas saltam aos olhos, né? Como técnica de contar as coisas mesmo, né? Ao invés de fazer todo um drama, ela transforma aquela cena que poderia ter sido escrita de mil maneiras numa uma cena de cinema muito expressiva, por sinal. Tem vários outros trechos que eu sublinhei, mas enfim, esse me chamou mais atenção. Bom, esse livro eu não mostrei a capa antes pra vocês, depois eu boto uma figurinha da capa porque eu acabei lendo ele no meu Kobo e a imagem não fica nada boa assim no vídeo. Então, enfim, depois eu coloco ali uma inserção com a capa desse livro da Silva Plá, que saiu, se não me engano, e eu me engano, não vou. Depois eu coloco os créditos ali da editora, tá bem? Então é isso. Esse foi mais um videozinho para falar sobre as impressões de leitura de livros de autoras. Lembrem que eu tô naquela vibe da hashtag Leia Mulheres. E ainda estou enfrentando República dos Sonhos da Nelly da Pinhon, que é maravilhoso, mas é um livro para ser degustado aos poucos. A cada capítulo ele às vezes dá um soco na boca do estômago, assim. Eu acho que ainda vou levar um tempo para terminar esse livro. Então, não sei qual vai ser o próximo vídeo que eu apresente para vocês. Talvez seja um livro não um vídeo não sobre livros, mas sobre um post que eu vou participar aí de um outro site que fala sobre coisas que se aprende escrevendo. Ou talvez eu fale sobre o livro da Lia Luft, As Parceiras, que eu reli agora recentemente, que foi objeto do Clube Leia Mulheres aqui em Porto Alegre, no encontro que eu não fui. Mas foi interessante como releitura. Foi um livro que eu tinha lido lá na adolescência e aí peguei de novo para ler. Eu acho que tem coisas interessantes para destacar. Certo, pessoal? Então é isso. Mais um videozinho aqui pro Entre Contos. Curtam o canal, espalhem o link, critiquem, digam o que acharam aborrecido, o que acharam interessante do vídeo. E se gostaram, o famoso joinha que ele vai super bem. E até o próximo encontro, certo? Valeu, tchau, tchau!